Bom dia, amada igreja, bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, pela graça do Senhor, vamos dar continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos capítulo 9, a partir do versículo 15 até o versículo 27. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 9, 15 até o final, até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos mais uma vez. Pai, nós, diante da Tua palavra, Senhor, clamamos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo, que mais uma vez, Senhor, venha sobre nós, dirigindo-nos, conduzindo-nos, levando-nos a uma verdadeira adoração e uma verdadeira exposição da Tua palavra, com fidelidade a Ti, ó Deus. Sustenta-nos, Pai, neste local, guarda-nos, Pai querido, livra-nos de qualquer coisa contrária à Tua vontade, manifesta tão somente o Teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa conosco. Continua, Senhor, nos instruindo, nos exortando e também nos edificando e nos fortalecendo através da pregação da Tua santa e preciosa palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, como tem sido até aqui. Assim nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos queridos. Chegamos aqui ao versículo 15, até o final, até o 27. E nós vamos estabelecer um tema para esta manhã, seria pregação do Evangelho. Um privilégio e uma responsabilidade. A gente vai ver claramente esses dois pontos em dois versos que eu peço aos irmãos que observem comigo. Verso 16, quando Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Então Paulo está entendendo que é um grande privilégio para ele pregar o Evangelho. E aí ele diz: pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele entende que é uma responsabilidade. Verso 23 ele fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo tem claramente no seu coração esse compromisso de pregar o Evangelho de Cristo. Nós vamos dividir a nossa mensagem em três partes. A primeira delas vai aí do 15 até o 18, com o seguinte subtítulo aí: Paulo renuncia o direito de receber o sustento da igreja. Paulo renunciando, então, o direito de receber o sustento da igreja. 19 a 23, a flexibilidade de Paulo
em prol do Evangelho. 19 a 23, a flexibilidade de Paulo em prol do Evangelho. E 24 a 27, a atitude de um atleta. É o que nós vamos trabalhar nesta manhã, e que o Espírito Santo de Deus realmente venha sobre nós e nos ilumine, iluminando a sua santa e preciosa palavra, né? Muito bem, versículo 15, então, iniciando, irmãos, Paulo diz: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Nós vimos aí na passagem, na pregação anterior, né? Nós explicamos claramente, Paulo trouxe essas instruções, vem mostrando que é direito do ministro ser sustentado, ser mantido pela Igreja de Cristo. E no versos 13 e 14, né, vamos voltar só os dois últimos versículos aí, quando Paulo traz o argumento fatal aí, que é o próprio Senhor Jesus dizendo, né? Quando ele diz: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o sustento? Quem é que está falando aqui? É o próprio Senhor Jesus, né? E aí ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, Paulo coloca aí uma pá de cal sobre essa situação de dúvida sobre se sustenta ou não o ministro do Evangelho. Mas por que Paulo está sendo tão firme, tão taxativo, tão insistente nesse assunto? Acontece que lá no versículo 1, irmãos, quando nós olhamos, existiam aqueles três grupos divididos. Uns diziam: eu sou de Paulo, outro fala: eu sou de Pedro, e outros: sou de Apolo. O grupo que dizia: se eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, em outras palavras, estava dizendo: eu não sou de Paulo, e não aceitava o apostolado de Paulo, questionava o apostolado de Paulo, e dessa forma, tudo que Paulo fazia era motivo de críticas, inclusive se Paulo precisasse, por exemplo, ser sustentado pela igreja. Esses irmãos, então, acusavam Paulo de ser um mercenário, né? Acreditem os senhores. E Paulo, então, para evitar esse tipo de barreira, o que ele faz? Paulo tinha uma profissão secular, que todos nós sabemos. Paulo era fabricante de tendas. E durante esse período que ele esteve trabalhando, pregando na igreja de Corinto, Paulo evitou de viver sobre o sustento da igreja e foi trabalhar com a sua profissão secular, fabricando tendas para o seu sustento. Então, durante o tempo que Paulo esteve em Corinto, ele trabalhou fabricando tendas. E ele continua dizendo isso eu digo, não para que assim se faça comigo, né? Quando ele inicia: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, embora o próprio Senhor Jesus diz que eu tenha que viver do Evangelho, mas tendo condições eu vou abrir mão. E ele diz, né? Eu não escrevo isso para que assim se faça comigo. Paulo aqui não está dizendo: olha, até aqui vocês me trataram de maneira errada, agora vamos reparar tudo isso em dobro, agora vocês me devolvam tudo em dobro aí. Não era isso que Paulo está dizendo. Ele diz: isso digo não para que assim se faça comigo, né? Existe aquela máxima que a gente conhece muito bem, que é a tal da profetada, né? Existe profetada e existe profecia. Profecia é aquela que tem base bíblica, né? Tem fundamentos na palavra de Deus. E existe aquela profetada, né? O líder, geralmente de igrejas que não se prega o verdadeiro evangelho, cria-se ovelhas limitadas, né? Que não tem conhecimento da palavra de Deus, e aí então o líder chega para aquela ovelhinha mais fraca, né? E diz: olha, ontem eu queria tanto te mandar uma mensagem, rapaz, mas o meu celular está velhinho, né, rapaz? Travou bem na hora de eu te mandar uma mensagem que ia te abençoar, né? E aquela ovelhinha, por não conhecer a verdade de Deus, né, por ainda estar ligada a esse sentimentalismo, acaba sendo convencida pela profetada e espiritualmente, né, abençoando o pastor. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, não. Paulo está dizendo: eu não estou fazendo para que assim se faça comigo. Não é nada disso. Paulo chega a ser firme na questão do que é direito. Ele não está negociando as situações, né? Ele é muito claro no que ele está dizendo, né? Durante o tempo que ele esteve lá em Corinto, então, ele preferiu trabalhar com a fabricação de tendas para não ficar dependendo da igreja e não levantar esse tipo de comentário. Então, quando ele diz: escrevo isso não para que assim se faça comigo, ele está mostrando claramente que ele não está querendo insinuar nada, nem persuadir os irmãos a nada. No verso 11 aí do capítulo 9 mesmo, ele chega a ser muito firme quando ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bem materiais?
Então Paulo diz aqui, né, se nós estamos trazendo para vocês coisas que nada nem ninguém pode oferecer-lhes, que é a salvação em Cristo Jesus, algo muito maior do que esse mundo aqui, seria muito recolher de vocês aquilo que vocês, qualquer ser humano pode oferecer a vocês. E no final do versículo, então, ele diz, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória, né? Na NVI, a versão NVI, ela aprofunda um pouco mais, fica até mais claro, quando Paulo diz assim, prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho, né? Parece até uma soberba aqui da parte de Paulo, né? uma certa arrogância, mas não é nada disso, não, irmãos. É que Paulo entendeu bem qual era o seu chamado. Paulo entendeu bem que era um grande privilégio, uma grande responsabilidade pregar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque tinha muita mistura no meio, e Paulo entendeu então que era importante pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E Paulo então avança, ele não perde tempo, Paulo se desgastou, Paulo se deu a vida toda, né? Eu estava observando a EBD agora há pouco, né? Falar para o Rodrigo, vou pregar só 30%, 70% o Rodrigo já trouxe aqui para a gente a respeito dessa passagem aí da evangelização. Então Paulo ele evangelizava o tempo todo, Paulo não perdia tempo, e ele chega nesse ponto aqui que ele diz, é melhor eu morrer, se já que vão me anular essa graça, esse privilégio, esse orgulho que eu tenho de pregar a palavra de Deus. Paulo entende que se ele tivesse que parar de pregar, não teria mais sentido a sua vida. E assim nós temos que pensar, irmãos, nossa vida tem que ser uma vida para de fato levar o Evangelho a outras pessoas, entendendo que é para isso que nós somos chamados. E Paulo teve algo interessante, Paulo teve a sua conversão, na sequência ele já teve o chamado. Né? A gente vai ver daqui um pouco mais que Paulo teve, na sequência da conversão, ele teve o seu chamado. Então ele entendeu que sem a pregação do Evangelho, a sua vida não teria sentido. E esse deve ser o nosso sentimento de fato, né? Um verdadeiro convertido não deseja ir para o céu sozinho, irmãos, né? Deseja levar o maior número possível, é o que Paulo vai dizer um pouco mais adiante, né? E especialmente ver os nossos irmãos, como nós cantamos aqui agora há pouco, né? Eu vejo Cristo no meu irmão, e é isso que nós precisamos desenvolver a cada dia. Verso 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Então a gente vê que Paulo em seguidinha, ele já volta e esclarece ainda mais, se ficou alguma dúvida quanto ao orgulho no final do 15, no 16 ele já põe por terra novamente, né? Aí ele diz, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Como eu disse, Paulo, ele teve essa conversão, né, esse processo de transformação, de conversão, e na sequência ele teve um chamado. Abram comigo Atos capítulo 9, de 13 até o 16. Atos capítulo 9, do versos 13 até o 16. Após aquele encontro com o Senhor Jesus, onde o Senhor conversa com Saulo, né, e transforma ele em Paulo, ou seja, salva Saulo e transforma ele em Paulo. Na sequência, né, ele ficou 3 dias sem poder enxergar, e ele vai então para um determinado local. E o Senhor diz para Ananias, aqui no verso 13, né, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava tremendo de medo, né? Senhor, o Senhor vai mandar eu ir falar com esse homem, o Senhor sabe quem que é esse homem? Acho que o Senhor está esquecido, o Senhor não lembra, alguma coisa aconteceu, o Senhor não lembra mais quem que é esse homem. Mas aí Jesus responde para ele, verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos queridos, Paulo ele foi não apenas escolhido, mas ele também foi comissionado a ir pregar o Evangelho entre os gentios, e isso ele fez o tempo todo, né? Rodrigo já falou sobre esse ponto aí, já me auxiliou na mensagem. Então, Paulo realmente ele se desgastou o tempo todo, ele se deu ao Evangelho, ele viveu pelo Evangelho. Paulo foi o homem que mais pregou sobre Cristo sobre a face da terra. Então, ele deu a sua vida toda em prol do Evangelho. E aí ele diz,
melhor me fora, não se anuncia o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ele entende então que ele tinha esse compromisso. E esse privilégio de pregar o Evangelho, irmãos, é concedido a Paulo, não somente a Paulo, mas a nós também. Nós já temos o Espírito Santo e nós temos a palavra de Deus, é o que nós precisamos anunciar. É a palavra de Deus e crer que o Espírito Santo vai efetuar aquilo que preciso for. Nós levamos, como foi dito, a mensagem até os ouvidos, até a consciência do ouvido, da mente até o coração. O Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho. É tão somente obra do Espírito Santo. E para a gente melhor entender essa mensagem, eu convido os irmãos a pensar: como foi que eu e você fomos alcançados pelo Evangelho? Alguém orou lá no Japão e aí veio um vento trazendo a oração e chegou no meu ouvido e eu converti? Não foi assim. Nós vimos aqui agora como que foi. Deus, Ele escolhe as pessoas, mas Ele também escolhe métodos para chegar até a pessoa. E como que foi? Alguém falou para você de Cristo. Alguém pregou para você o Evangelho de Cristo. Alguém falou para você da boa nova de salvação. E então você foi despertado pelo Espírito Santo. Mas precisou da pregação. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, bem lembrado pelo irmão Eduardo, que a pregação vem a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. E é assim que nós temos que viver. E aqui a gente vai ver que Paulo, ele é firme na pregação da palavra de Cristo. Ele não negocia esses pontos cruciais da palavra de Cristo, Então, é assim que Paulo entende e ele trata esse assunto com a devida importância. Paulo dá a devida importância à pregação do Evangelho, não negocia. E uma coisa importante, irmãos, que eu trago para os irmãos: a pregação do Evangelho não é exclusividade de pastores, presbíteros, líderes e diáconos. Não, é para todos nós. Uma vez salvo, nós temos a obrigação de compartilhar o Evangelho de Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados, Como eu disse, um verdadeiro convertido não deseja ir para o céu sozinho. Abra comigo Marcos, capítulo 16, versos 14 até o 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 14 até o 16. Aqui, depois que Jesus apareceu a algumas pessoas, e ele disse que viria, ele apareceu a algumas pessoas, e essas pessoas falaram aos seus discípulos, e os discípulos ficaram incrédulos, eles não acreditaram. E Jesus então chega diante deles e finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que já o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse que viria, e veio. Ele já tinha falado para alguns, e esses alguns falaram para os seus discípulos, os discípulos não acreditaram. Então Jesus censura primeiramente eles. Depois, versículo 15, Jesus diz, E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, versículo 15 aqui, Jesus deixou muito claro. Não seriam 12 homens que sairiam para pregar a aproximadamente 7 bilhões de pessoas, aproximadamente temos hoje no mundo, Não, é um pregando para o outro e outro pregando para o outro, e assim a palavra de Deus alcançando os confins da terra. Então, nós temos essa incumbência, essa responsabilidade de levar o Evangelho a outros, E Paulo entendeu muito bem esse chamado, Isso foi algo que o próprio Senhor colocou no coração de Paulo lá na estrada de Damasco. Este é para mim vaso escolhido, e ele vai sofrer pelo meu nome. Imagina isso, Então, quando Paulo diz aqui, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, ele está entendendo que é uma responsabilidade. Pesa sobre ele essa responsabilidade, Então, quando Paulo diz isso, esse ai, o que significa essa palavra ai na Bíblia? Não é expressão de dor, Aperta o dedinho com o alicate e fala ai, não é isso, Esse ai aqui significa, na verdade, dor, pesar, e pode ter também a conotação de juízo,
né, condenação, isso tudo está ligado a essa palavra ai. Então veja, irmãos, a seriedade com que Paulo trata o Evangelho de Cristo, o processo da evangelização, o ide de Jesus, né, e evangelizar. E é dessa forma, então, que Paulo via esse compromisso, né, essa missão para a qual ele foi chamado, ele foi comissionado. E nós podemos orar ao Senhor: Senhor, coloca esse desejo no meu coração. Algumas pessoas já têm isso um pouco mais aflorado em si mesmo, já é daquilo que Deus já colocou no coração. Mas nós podemos pedir ao Senhor, como nós vimos hoje aqui durante a EBD, que quando a gente vê que tem muitas pessoas por aí afora que já são eleitos, mas que ainda não tiveram um encontro ali com o Evangelho de Cristo, e às vezes essas pessoas já são eleitas, vão parar em lugares difíceis, sofrem durante um período até chegar na verdadeira igreja de Cristo. E nós, irmãos, temos o verdadeiro Evangelho, podemos levar esse verdadeiro Evangelho para que esse Evangelho desperte essa vida que já é eleita do Senhor. O Espírito Santo já vai agir, nós precisamos entender que nós temos esse chamado e levar adiante a mensagem do Senhor. Muito bem, verso 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Muito bem, nesse verso 17, Paulo trata da questão da remuneração, que nesse caso especificamente, Paulo abre mão, tá? Ele abre mão espontaneamente, e ele prega o Evangelho espontaneamente, como diz aí no início, né? Ele fala: se eu faço de livre vontade. Paulo está fazendo de livre vontade, ele está tendo então uma recompensa do Senhor, ele está esperando essa bênção, esse galardão, essa recompensa da parte do Senhor, né? Mas ele fala: mas se constrangido, ou seja, se tem alguma coisa que me leva a isso, que de certa forma me compromete a isso, eu então estou fazendo isso por conta da responsabilidade de dispenseiro que pesa sobre os meus ombros. Então, nesse caso aqui, ele diz: se eu estou sendo remunerado pela igreja, eu tenho essa responsabilidade de, como dispenseiro, pregar o Evangelho, como em qualquer outra profissão. Quando a gente trabalha, eu trabalho lá no bombeiro, eu tenho o meu salário, outros irmãos trabalham na sua atividade, ele tem lá a sua remuneração, e assim também Paulo está dizendo: se eu estou fazendo isso, estou sendo remunerado, eu estou fazendo como qualquer outra profissão. Todos nós temos esse direito. Agora, uma coisa eu gostaria de deixar bastante claro para os irmãos: nós não podemos pegar essa passagem de Paulo e generalizar, tá? Isso aqui é uma situação de exceção. Paulo vivia uma situação de perseguição, prisão, açoites, cadeia, era tudo que esperava para Paulo, né? Cada caminho, né? O próprio Senhor Jesus já tinha predito isso: importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo, de fato, viveu essa vida se desgastando em prol do Evangelho de Cristo. Então, por conta dessa perseguição, cadeia, açoites e tudo mais, para Paulo era praticamente impossível ele constituir família. E Paulo não tinha, então, uma família que dependia dele. E nós não podemos pegar essa situação de Paulo e querer aplicar a todas as igrejas. Tem igrejas que se orgulham de dizer que nós não sustentamos ninguém, aqui ninguém tem salário, como se isso fosse um motivo de orgulho. Na verdade, Paulo deixa muito claro isso lá em Timóteo, né? Eu vou ler para os irmãos, né? Não precisa abrir. Paulo diz na primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo bate firme nesse ponto, e lá no versículo 11 nós vimos: se nós estamos trazendo coisas espirituais, seria muito recolher de vocês bens materiais? Então Paulo não brinca com essa situação, ele traz e deixa bastante claro. Então é importante nós sabermos que o trabalhador, ele é digno do seu salário, né? E nós não podemos esquecer que Paulo gastou metade do capítulo, desse capítulo 9 aí, do versos 1 até o 14, esclarecendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja bastante difícil para entender. Ele trata a metade desse capítulo especificamente da manutenção do ministro. Nós vimos na pregação passada, né, Paulo explicando claramente sobre o sustento do ministro. O ministro, ele tem direito, e nesse caso,
como exceção, Paulo abre mão para não levantar a ira do coração dos irmãos. Muito bem, versos 18. Qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, nós já vimos que era direito de Paulo e ponto final. E ao estabelecer o princípio de apoiar o ministro, usando o argumento tirado lá do bom senso, da reciprocidade, como nós vimos lá no verso 14, Paulo estava dizendo que era direito dele receber essa bênção, ele tinha esse direito, ninguém poderia tirar dele isso aqui, porém, ele abre mão dessa situação. Mas Paulo está abrindo mão com um propósito. Paulo tinha um objetivo ao abrir mão desse direito que fazia parte, ele tinha esse direito. E esse direito, então, ele abre mão com um propósito, né? De fato, perdão, deixa eu só tomar uma água aqui. Então, Paulo abre mão desse direito para não levantar no coração dos irmãos essa ira, né, de achar que ele estava sendo um mercenário, e ele tinha um outro propósito maior ainda, que era de mostrar para os irmãos: eu tenho esse direito, é um direito que me assiste, eu posso me apegar a isso, que não tem nada de errado, a palavra de Deus me garante isso. Agora, eu estou abrindo mão com um propósito, de mostrar a vocês que se eu posso abrir mão desse direito, que é o meu sustento, que vai me fazer falta, que se eu não tiver, eu posso abrir mão e trabalhar com a fabricação de tendas. Será que vocês não podem abrir mão de comer carne sacrificada a ídolos? Será que vocês não podem abrir mão de uma bebida alcoólica, por exemplo, para não escandalizar o irmão mais fraco? Esse era o foco, era o objetivo de Paulo. Tudo que ele fazia era em prol de alcançar pessoas para o Evangelho de Cristo e não se tornar muro, não levantar muro para dificultar o Evangelho. Não, Paulo estava construindo pontes para que o Evangelho alcançasse o maior número possível. Esse era o objetivo de Paulo, sempre criar condições, favorecer o avanço do Evangelho. Então, ele está abrindo mão do salário, né, de todo esse benefício nesse momento, com esse propósito maior, que é alcançar corações mais abertos e não corações fechados, né? Então Paulo tinha esse interesse aí. Verso 19 até o 23, a flexibilidade de Paulo em prol do Evangelho, tá? Verso 19 diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então esse era o objetivo de Paulo, alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo, né? Paulo era livre, Paulo tinha essa liberdade para fazer o que quisesse, desde que essa liberdade fosse levar pessoas para Cristo. Então, nós podemos, irmãos, ter toda a liberdade lá no trabalho, na faculdade, lá na minha casa, mas desde que essa minha liberdade atraia pessoas para Cristo e que não a afaste, tá certo? Então, isso era muito mais importante do que viver uma vida egoística. Paulo vivia essa vida se desgastando a cada dia mais para Cristo, e esse deve ser o nosso modelo. E aí eu pergunto, como que eu e você temos vivido? Nós temos de fato nos preocupado em levar pessoas para Cristo, entendendo que a cortina está se fechando, daqui um pouco esse teatro aí que é o mundo vai se acabar, irmãos. E aí as pessoas que estão perdidas, vem aí o juízo, muitos ainda não se encontraram com o Senhor, vão estar perdidas, nós não sabemos quais são, nós precisamos pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Será que os nossos olhos estão fixos na eternidade ou estão fixos nesse mundo? Como o Rodrigo disse aqui, será que nós estamos preocupados? Puxa, se o Senhor vier agora vai estragar tudo, está indo tudo tão bem, está tudo tão certo aqui, né? Que eu nem quero mais ir embora daqui, aqui está tão gostoso, quero ficar por aqui. Não, nós temos que estar aqui, mas entendendo que a nossa verdadeira pátria é na eternidade com Cristo. Lá, como Paulo diz, é infinitamente melhor. Não dá para comparar com aquilo que nós estamos vivendo aqui. Nada pode ser comparado ao que Deus tem a revelar no último dia. Então, nós temos algo muito melhor que isso aqui. E o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu o Espírito Santo e a palavra, que nós precisamos praticar, pregar a palavra, criar situações, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra. Como nós vimos, a palavra de Deus ela vem pelo ouvir, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então,
pregue Cristo, fale de Cristo para as pessoas. Versículo 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Muito bem, então, quando a gente olha para essa situação aqui, algumas pessoas podem até imaginar que Paulo tinha uma vida inconsistente. Fala, mas peraí, ele está se camuflando, está virando um camaleão, uma hora ele é cristão, outra hora ele é judeu, outra hora ele é gentil. Mas na verdade não era nada disso, tá? Paulo, ele entende que se ele chegar lá e já se impondo, ó, agora vocês têm que abandonar tudo isso aí e ser assim agora. Às vezes a gente quer evangelizar assim, né? Ó, você tem que largar todas essas imagens, todo esse negócio todo, agora você tem que ser assim. E às vezes a gente acaba chocando a pessoa. Agora, quando você entende, e Paulo está nos ensinando de maneira maravilhosa, irmãos, que nós temos que entender as circunstâncias em que a pessoa está vivendo e entender o que ele está vivendo ali e até aproximar, para não criar esse muro, e sim construir pontes, né? Então, a gente vê que Paulo, ele entende tudo isso, no seu coração está bem pacificado, que ele não tinha necessidade de fazer certas coisas, mas ele faz por quê? Para que o evangelho possa avançar, para que ele possa construir esse caminho, pavimentar essa estrada do evangelho. Paulo é um cooperador, isso é ser um cooperador do evangelho. Em Atos, capítulo 21, ele mostra isso claramente, ele não tinha necessidade de fazer alguma coisa. Atos 21, de 23 a 26. Abram comigo, Atos, capítulo 21, do versos 23 até o 26. Veja comigo, irmãos, o que diz a palavra de Deus, né? Atos, capítulo 21, de 23 a 26, diz assim: faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Não, eles iam fazer o voto ali, de alguma coisa que era ligado à lei. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. Paulo entendia que não tinha necessidade, mas ele concorda para que o evangelho possa avançar. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Verso 25: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo estava entendendo que a salvação era pela fé em Cristo Jesus e ponto final. Mas para que aqueles irmãos pudessem ter o seu coração mais aberto, Paulo vai e participa os costumes ali, para poder pavimentar a entrada do evangelho no coração dessas pessoas. Porque se Paulo rejeita ali na hora, automaticamente fecha seus corações. Agora, entenda o seguinte, a gente vai ver mais para frente que Paulo não está negociando princípios. Paulo está concordando com eles tudo aquilo que não envolvia a salvação em Cristo Jesus. Depois, Atos 16:3, ainda pertinho aí, ele tem uma outra situação agora com Timóteo. Veja o que acontece, Atos 16:3. Fala assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, está falando de Timóteo, né? E por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego, né? Então, quando Paulo chama Timóteo para ir com ele, os irmãos que estavam ali, né? Aliás, os judeus que estavam ali com ele, entendiam que, não, mas Timóteo não era um circuncidado. Paulo, então, sabia plenamente que não havia necessidade, mas ele faz por quê? Para que aqueles irmãos não levantem barreiras ao evangelho. E aí então Paulo concorda com eles nesses aspectos aí, né? Então Paulo circuncidou Timóteo novamente, não porque fosse necessário, não é nada disso, no coração de Paulo estava muito bem pacificado isso, mas para que o evangelho pudesse ter liberdade para circular, tá certo? E
Muitas vezes, irmão, nós queremos esperar, quando nós estamos evangelizando alguém, né, pregando a palavra de Deus para alguém, nós queremos que a pessoa já tenha atitudes cristãs. Sem Cristo, a pessoa não vai ter atitude cristãs. Ah, mas vai dar trabalho, vou ter que caminhar com ela, vou ter que ficar pregando várias vezes, ficar insistindo, ter paciência. É assim que tem que ser. Muitas vezes nós vamos caminhar com a pessoa durante bastante tempo, né, andar a segunda milha, é verdade. E às vezes nós somos como, diz o pastor Paulo Bornelli, nós somos como um pêndulo, né? Ora nós estamos lá no legalismo, ora nós estamos lá na libertinagem. Então nós precisamos da graça de Deus para fixarmos no equilíbrio, né? Nós precisamos da graça de Deus para termos o equilíbrio. E muitas vezes, irmão, nós vamos encontrar irmãos realmente que vão ter dificuldade, e nós não podemos esperar atitudes cristãs daqueles que não têm Cristo, aqueles que não são cristãos. Precisamos pregar Cristo, e Cristo, o Evangelho de Cristo é que vai transformar, é o Evangelho de Cristo que vai limpar, vai tirar toda a sujeira e vai colocar de fato as bases, os fundamentos sólidos que vão nos levar para a eternidade. Muito bem, versículo 21, Paulo continua falando aí, né? Ele continua ainda atentando para a dificuldade daquelas pessoas, para poder alcançá-las. Sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Muito bem, Paulo diante dos gentios se comportava como um deles no tocante à observância da lei levítica, né? No que dizia lá a ofertas e sacrifícios, né? Paulo sabia que esses irmãos não tinham obrigação nenhuma com isso. Então, para que ele vai chegar lá e falar para os irmãos: olha, vocês têm que fazer oferta, têm que fazer sacrifício, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo? Isso só ia afastando os irmãos. Então, Paulo, naquele momento, ele abre mão, né? E depois, com irmãos mais crescidos na graça, a gente vai aplicando os princípios que realmente são mais necessários para aquele período. Como a gente vê Paulo falando que vocês já eram, quando ele diz lá que a gente já era para estar comendo o alimento sólido, mas ainda estão no leitinho, é assim. Quando a pessoa nasce na fé, ele precisa tomar um leitinho durante um tempo aí se fortalecendo, até ele poder comer alimentos sólidos, né? E vai chegar um momento, por exemplo, que você vai falar do confronto de um pecado mais firme com o irmão, mas tudo isso no seu devido tempo. O irmão está chegando, obviamente está vindo com uma série de problemas, uma série de dificuldades, e nós vamos auxiliando ele até um certo período, logicamente mostrando para ele e levando ele para Cristo, né? Não é venha como está e continue e permaneça, não, venha como está, mas aos poucos você vai se aproximando de Cristo, né? do caráter de Cristo. E é isso que a gente vê aqui com Paulo. Ele abre mão temporariamente desses princípios que eram secundários, para que os irmãos pudessem, para que os judeus e gentios pudessem se aproximar do verdadeiro evangelho de Cristo. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, a gente vê aqui que Paulo ele procurou se identificar com as dificuldades, com as fraquezas das pessoas, para que ele pudesse atraí-las para Cristo. Não é uma armadilha, né? A armadilha é você pegar alguma coisa para depois matar ou fazer qualquer coisa e tirar proveito próprio. Aqui nesse caso não. Paulo estava se fazendo de fraco ali com os irmãos, com o intuito de levar os irmãos a Cristo, de aproximar os irmãos cada vez mais de Cristo, né? E era isso que ele tinha em mente o tempo todo, ele vivia para isso, ele era um construtor de pontes, queria levar os irmãos a Cristo, né? Ele não perdia a oportunidade, ainda que ele tivesse que descer um degrauzinho lá para acompanhar aquele irmão que não estava entendendo, ele descia, acompanhava e levava, né? E é isso que nós precisamos fazer, irmãos, aprender com Paulo. Muitas vezes, né, a gente descer um degrauzinho aí, ir lá buscar o irmão, caminhar com o irmão, né? O irmão está fraco ainda, acompanha, ajuda, né, até ele se fortalecer. E ele vai se fortalecer através da minha vida, através da minha pessoa? Não, através do Evangelho de Cristo. É isso que vai levar ele a ter, de fato, uma vida firmada nos princípios de Deus. Então, Paulo se fez fraco para com os fracos, com o firme propósito de atraí-los para Cristo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Muito bem, aqui quando a gente fala assim, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo aqui não estava negociando os princípios de Deus, tá? Muito importante se diga isso, né? Paulo não adulterou a sua doutrina e nem alterou a mensagem.
Paulo estava mudando a maneira, a estratégia de evangelizar, mas a mensagem ele não mexeu nela. Abra comigo, capítulo 1 de 1 Coríntios aí, capítulo 1, versos 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 22 e 23. Que diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, isso era o que Paulo pregava: Cristo crucificado, Cristo, Cristo, Cristo. Paulo foi o homem, como eu já disse, que mais pregou Cristo na face da terra. E era isso que ele fazia o tempo todo. Então, Paulo era firme nas suas convicções. Paulo não negociava o evangelho. Ele poderia mudar a estratégia de evangelizar, mas a mensagem era a mesma. Ele pode mudar o envelope, mas a carta é a mesma. Ele pode trocar o selo da carta, mas a mensagem de dentro ele não mexe. Então, isso que nós temos que ter sempre em mente. Paulo não estava mexendo no contexto para poder atrair pessoas. Não é nada disso. Ele não estava atraindo, querendo agradar o público, agradar os ouvintes, mexendo na mensagem para que seja mais palatável, como muitos fazem. Não, Paulo não estava fazendo nada disso. Ele era firme no seu propósito, nas suas convicções acerca das verdades de Cristo. Então, não mexia na mensagem, mexia apenas na estratégia. E versículo 23 fala, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar-me cooperador com ele. Então, nós já vimos que Paulo se doa plenamente, e ele já passou por diversas situações, foi perseguido, passou por açoites, cadeias e tudo mais, e ele sempre com o propósito de que o Evangelho alcançasse os corações. Mas o Evangelho está ofendendo pessoas. É verdade, o Evangelho muitas vezes ofende pessoas, mas essa ofensa tem um propósito, de levar essa pessoa a pensar e, se for um eleito, ele vai responder positivamente. Se não for, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, também afasta pessoas. Se a pessoa não é de Cristo, não há comunhão da luz com as trevas. E aí eu digo, irmãos, se você tem tido amizades que às vezes, a gente, no mundo secular, nós temos amizades que às vezes estão nos levando para um caminho tortuoso. Quem sabe é a hora da gente dar um tempo com essas amizades. Não está me atraindo, não está me levando para Cristo. Essa pessoa não quer ir para Cristo. E ninguém vai, não é por força, por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Ora por essas vidas e deixa elas no tempo certo de Deus. Você já falou de Cristo para elas? Primeiramente fala, é importante que a gente fale, como a gente já viu aqui. Como que nós somos alcançados? É pelo ouvir a mensagem do Evangelho. Então, fale de Cristo para ela. Está resistindo? Ora por ela e deixa que no tempo certo o próprio Espírito Santo vai tocar o coração dessas pessoas, se elas forem eleitas. Se não, elas vão se afastar simplesmente. Então, Paulo tinha claramente esse objetivo, Ele pregava a todos com o propósito de alcançar o coração dessas pessoas. Ele era um incansável na pregação do Evangelho. Muito bem, irmãos, chegamos ao versículo 24 a 27, aqui Paulo vai trazer uma analogia muito bonita, Aqui nós vamos falar da atitude de um atleta. E Paulo, a cidade de Corinto era uma cidade esportiva, Só perdia em destaque para Atenas, que era a capital do esporte da época, onde realizavam as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, Então, Corinto tinha lá os Jogos Istmicos, onde era muito forte a cultura do esporte naquela região lá. Verso 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, muito bem, Paulo usa essa analogia, como eu já disse, o esporte era muito influente na cultura de Corinto. E Paulo usa então essa analogia, mostrando, era algo conhecido do povo, dos seus ouvintes ali, ficaria mais fácil até para eles entenderem.
E é isso que Paulo está fazendo. Paulo está, de alguma forma, facilitando o entendimento dos seus ouvintes, né? Daquelas pessoas que estavam ouvindo. E ele então traz algo que é corriqueiro para eles, algo que era do seu cotidiano, para que eles pudessem entender de maneira mais fácil. E ele usa então os jogos, né? Onde vários corredores entram numa pista e todos saem correndo, né? Mas somente um chega lá no pódio, né? Somente um vai subir no pódio. E os outros vão ficar de fora. Ali só tem vaga para um. Nesse caso aqui, não. Paulo está mostrando que todos nós, irmãos, estamos numa corrida, mas não numa corrida onde nós dependemos unicamente de nós. Nós já temos alguém que tem feito tudo por nós. E esse alguém é Cristo. É Ele que tem feito tudo. E essas pessoas fazem de tudo, entram naquela pista, se esforçam ao máximo para correrem atrás de um prêmio corruptível, que a gente vai ver daqui um pouquinho mais. Isso daqui um pouco já se desvanece, né? E Paulo está usando essa analogia por quê? Porque é algo que estava no dia a dia dos seus ouvintes ali, né? E ele está dizendo para nós nos esforçarmos, né? Como ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui Paulo não está dizendo, corre para você ser o primeiro, para você ganhar tudo, para você ser o campeão, para você ser o destaque. Não é nada disso. Paulo está dizendo, olha, se esforce para você ser um daqueles que chegam bem, daqueles que fazem o melhor que podem, daqueles que fazem tudo que está ao seu alcance, mas não por algo corruptível, que a gente vai ver no versículo 25. No versículo 25 ele diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, irmãos, como nós vimos aí no anterior, né? Todos correm em busca de um prêmio, de chegar em primeiro lugar, de uma medalha. Nós não corremos apenas por uma medalha que daqui um pouco vai se desvanecer. Não. Nós já temos garantido a nossa salvação em Cristo Jesus. Né? E aqui a gente vê que Paulo está falando que o atleta em tudo se domina, o atleta ele se esforça muito para conseguir aquele primeiro lugar que daqui um pouco vai cair no esquecimento. Os irmãos já ouviram falar de um atleta chamado Michael Fred Phelps? Acho que é bastante conhecido esse nome, né? É um nadador norte-americano, estadunidense, né? Nos Estados Unidos. Ele é um nadador, foi o maior atleta olímpico de todos os tempos. Ganhou todas as medalhas que ele participou. E aí eu estava vendo uma pesquisa sobre a dedicação desse atleta. Ele treinava de 3 a 5 horas por dia durante 7 dias da semana. De 3 a 5 horas por dia, de 3 a 7 dias por semana. Então, isso era o que esse atleta fazia para ganhar uma medalha olímpica, que é uma peça bastante valiosa, né, aos nossos olhos humanos e aos olhos do mundo também. Ganhava lá a sua medalha olímpica, e essa medalha olímpica, daqui um pouco, já não satisfazia mais o coração do atleta, e ele já ia para a próxima e queria mais e mais medalhas, e mais títulos e mais coisas, e daqui um pouco vai vir um outro que vai superar ele, e ele cai no esquecimento. 3 a 5 horas por dia, dedicando durante 7 dias da semana para ganhar esse prêmio. E nós, irmãos, nós já temos um prêmio garantido. Não um prêmio que daqui um pouco vai se desvanecer, vai ser esquecido, nada disso. É um prêmio que nunca vai acabar, por toda a eternidade. E eu pergunto, quanto tempo nós estamos dedicando a isso? Quanto tempo nós estamos dedicando, não mais para ganhar o prêmio, mas como forma de gratidão por um prêmio que é infinitamente, incomparavelmente melhor que uma medalha olímpica, que daqui um pouco vai ser esquecida. Então nós podemos melhorar, é possível melhorar. Eu estou numa situação, tem como melhorar? Pede graça para o Senhor, não é fácil. Quando eu pego a Bíblia, o celular está do lado, como que esse celular me atrai? Eu pego a Bíblia, cai uma panela lá, quebra um vidro, eu tenho que ir lá na hora atender. Mas eu tenho que estar focado, que eu preciso me pegar e me levar para ouvir esse Deus que me amou de tamanha forma, a ponto de enviar seu Filho para morrer na cruz por mim. E como forma de gratidão, irmãos, será que esse atleta que dedicou tanto tempo por alguma coisa corruptível, lá no final da história vai valer toda a pena para ele?
ele dedicou por algo que recebeu aplausos de homens, recebeu destaque da imprensa, mas se o nome dele não estiver no livro da vida, a medalhinha dele não vai servir para nada. É importante treinar, verdade, cuidar da saúde do corpo. O corpo não é para ser desprezado. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas muito mais do que isso, nós precisamos cuidar da nossa parte espiritual, irmãos. A nossa saúde espiritual precisa estar bem. Então nós temos que estar fortalecendo, treinando. Quanto tempo nós estamos treinados aí? Nosso espírito, né? Então pensamos ao Senhor que nos fortaleça, que fortaleça a nossa fé nele mesmo, que tenhamos prazer em ouvir a voz do Senhor a cada dia, né? Então é isso que nós precisamos, valorizar esse prêmio que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então aqui a gente vê que Paulo está dizendo, eu não estou falando isso tudo para vocês sem objetivo, não, estuda, leia a Bíblia, é só para ler, para estudar, só para fazer isso, não, tem um objetivo, tem uma meta, e nós vamos ver qual é essa meta, né? Não como desferindo golpes no ar, né, como sem atingir nada, né, simplesmente gastando energia à toa, não é nada disso. Depois de tudo isso, Paulo mostra que o nosso prêmio é muito mais valioso que uma medalha olímpica, muito mais valioso que qualquer coisa que você possa imaginar. Carro, casa, bens, tudo isso não tem proveito nenhum. Paulo vai mostrar para nós. Abra comigo Filipenses, capítulo 3, versos 7 até o 9. Filipenses 3, de 7 a 9, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele já começa falando de largar tudo por Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Até a parte A aqui do versículo 9, tá? E ser achado, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Esse deve ser nosso propósito, irmãos. Nós ganharmos a Cristo e sermos achados nele. Se o seu nome está no livro da vida, e nós vimos aqui, pela graça de Deus, nosso nome já está escrito. Não está escrito a lápis para alguém apagar, não. Está escrito com sangue do Cordeiro, que ninguém pode tirar. O próprio Senhor Jesus diz, de todos aqueles que o Pai me enviou, nenhum eu perderei. Antes entregarei todos eles naquele dia. E essa deve ser a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, né? Verso 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muito bem, a expressão da Ara ficou um pouco aquém aqui, quando a gente olha para essa mensagem, quando ele fala, esmurro o meu próprio corpo, né? A versão original diz que eu soco o meu olho para ele ficar roxo, para o meu corpo entender que ele tem que obedecer. E nossa carne, ela é difícil para obedecer. Então, Paulo está mostrando essa analogia, ao ponto de colocar o seu corpo, reduzir o seu corpo a um nível de obediência, dele entender que o que precisa prevalecer é o espírito e não a nossa carne. A nossa carne precisa ser reduzida, precisa ser aniquilada a cada dia, não com desprezo, não serve para nada, não é isso, mas entender que nós precisamos de fato pensar nas coisas do alto. As nossas atitudes, nossos pensamentos precisam ser levados a Cristo, tem que ser pautado pela palavra de Deus, né? Então, nós temos que, muitas vezes, reduzir o nosso corpo à obediência a Cristo. E Paulo tinha claramente isso, mas tudo isso tinha um propósito, né? De que o Evangelho pudesse avançar. Tudo isso que Paulo está fazendo, irmãos, se a gente olha o versículo 23 ali, é para que ele pudesse cooperar com o Evangelho. Então tinha esse propósito. A grande preocupação de Paulo era que depois de pregado, ter insistido, ter mostrado para aquelas pessoas, né, tudo que era
correto, tudo que era lícito, tudo que Deus realmente tinha prazer, ele mesmo não viesse a tropeçar e ser desqualificado. Ele diz aí no final do verso, né, quando ele fala, não, tenho pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado, né? Então ele reduz o seu corpo, mostra que ele tem que de fato ser, o corpo tem que ter um domínio, ele tem que exercer o domínio próprio, para que depois de tudo isso não venha ele mesmo a ser desqualificado. Ele fala então que a grande preocupação dele era ensinar a outros, mas também viver aquilo que ele está ensinando, para que não chegasse lá no final o próprio Senhor, né, dizer, afaste de mim porque eu não te conheço, né? Não, Paulo está mostrando aqui. E um outro ponto importante de Paulo que a gente vê aqui também é a humildade desse irmão, que depois dele pregar tudo isso, ele fala assim, para que depois de ter pregado, ter ensinado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que ele fala isso? É porque ele tem uma dependência do Senhor Jesus Cristo até o final. Ele continua dependendo do Senhor Jesus Cristo do início ao fim. Até o final, a dependência de Paulo é de Cristo. Ele depende de Cristo o tempo todo. E essa deve ser a nossa vida, irmãos. Eu já disse aqui diversas vezes, a gente vai fazer alguma coisa, eu vou lá, eu tento do meu jeito, não dá certo, eu tento de novo, aí não deu certo, eu vou mais uma vez, aí não deu certo, eu falo, bom, acho que agora eu vou orar, né? Quem sabe dá certo. Na verdade, nós temos que começar com a oração. Eu tenho uma viagem para fazer, Senhor, se for da tua vontade, Pai, prepara o momento, o local, guarda-me na estrada, né? Busca o Senhor, né? Precisamos desenvolver essa vida de oração. Como é importante, irmãos, nós desenvolvermos leitura da palavra, que nós já vimos aqui, e oração também. Concluindo, irmãos, gostaria de fazer uma conclusão e algumas aplicações práticas, né, para essa passagem tão rica, né, do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que Paulo nos ensina com essa passagem? O que nós podemos tirar de proveito aqui, né? Que Paulo abriu mão do direito, deixou de exigir o salário que lhe era devido, pregou a todos quanto pôde, isso Paulo fez de tudo para com todos, instruiu, exortou, tudo isso com um propósito bem claro e definido no seu coração, levar o Evangelho de Cristo ao maior número de pessoas possível. Nós vimos isso. Paulo queria construir ponte para todos os lados, para que o Evangelho pudesse ter livre acesso, para que pudesse avançar o máximo possível. E por que Paulo fazia isso com tanta dedicação? Por que Paulo tinha isso, com tanta convicção no seu coração, e ele fazia isso a ponto dele ir para a cadeia, ser perseguido e tudo mais? Bem, nós sabemos que é Deus que cria em nós tanto o querer quanto o realizar, não é mesmo? E Deus colocou esse peso no coração de Paulo, quando ele diz lá no início, né? Cristo se revelou a Paulo através da sua presença, que é o próprio Evangelho, e chamou Paulo para essa incumbência, para essa missão. Agora, uma coisa Paulo tinha bem apacentado no seu coração e firme, que era isso que era o dínamo de Paulo, quando ele diz que o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo tinha esse dínamo o tempo todo, é o Evangelho que é a salvação de todo aquele que crê, é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho, e Paulo pregava o Evangelho de Cristo, porque ele tinha primeiramente no seu coração que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos ter claro no nosso coração, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí sim, quando isso for uma realidade no nosso coração, for uma verdade, a ponto daquilo trazer um aquecimento no nosso coração, para que a gente leve a outras pessoas, mas precisa primeiramente ser realidade na minha vida, para que daí seja na vida de outras pessoas. Quem foi que colocou isso no coração de Paulo? Cristo. É o mesmo Deus que operou em Paulo, que opera e que opera em nós, operou ontem, hoje e eternamente. O que nós podemos fazer? Pedir a esse Cristo, pedir a esse Deus, aqueça o meu coração, coloque no meu coração esse peso de realmente pregar o Evangelho com todo esse afinco, com todo esse empenho, com toda essa dedicação de Paulo. E o Senhor é poderoso para fazer isso no nosso coração, irmãos. Precisamos aplicar a palavra de Deus no nosso coração, crer que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar para os nossos parentes, nossos amigos, aquelas mais distantes, e pregar o Evangelho. E algumas aplicações, né, diante dessa rica porção que nós vimos aqui nessa manhã, né? Primeiro, você está disposto a abrir mão de direitos em prol
do Evangelho, nós vimos aqui, né, Paulo abrindo mão de direitos financeiros. Como que é difícil, né? Puxa, esse mês aqui descontaram R$20 aqui, não faltei, não tive nada, por que descontou esses R$20? Ah, não, é um imposto novo que chegou, mas eu vou lá, quero saber. Não abro mão, não, vou na justiça, mas eu quero. Como eu disse, às vezes nós somos como um pêndulo, né? Nós precisamos da graça de Deus para cair no equilíbrio. Você abriria mão de benefícios, confortos, correr o risco de ser preso, açoitado, e não está longe, irmãos. Nós precisamos estar entendendo que é o Evangelho de Cristo. Quando Cristo falou de Paulo, né, que importa, vou mostrar-lhe quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós não fomos chamados para ir num passeio, né, num navio de passeio, não, nós estamos num navio de guerra. Nós estamos na contramão do mundo, e muitas vezes você é hostilizado lá no seu trabalho, não pense que é contra você. Não, é alguém agindo por trás lá, porque sabe quem é que está te sustentando ali. Então tenha em mente isso, você vai ter isso inevitavelmente. Cristo já nos alerta, todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. E é assim que vai acontecer comigo e com você. Então não se assuste se acontecer com você lá no seu trabalho, onde quer que seja, né? Paulo passou por prisões, açoites, perseguições e tudo mais, mas Paulo nos deixa uma coisa muito esperançosa. Paulo, quando chegou lá no final, ele não disse, poxa, olha aí, fiz tudo isso e agora estou aqui preso numa cadeia, vou acabar sozinho, abandonado, e ninguém é comigo. Olha o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Depois de tudo isso, uma palavra de esperança ainda para nós, irmãos. Imagina o que é um homem passar por tudo que Paulo passou e chegar no final da vida, e ele dizer isso aqui, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tudo isso aqui, Paulo já tinha passado por isso, tudo isso aqui já era no final da vida do apóstolo, e ele chega no final da vida, não chega lá murmurando, não, fiz tudo isso, não, combati o bom combate, completei a carreira, não deixei nada para trás, não deixei pelo caminho, não, fui até o fim, guardei a fé. E é isso que nós temos que aprender, né? É um ensinamento para nós nesta manhã. Segundo ponto aí, você está disposto a descer do degrau onde se encontra para alcançar aqueles que se encontram no degrau de baixo? E aí, irmãos, às vezes é tão difícil para a gente, né? Puxa vida, eu estou tão bem, tem que me humilhar agora, né? Ter que acompanhar aí, descer e tudo mais. Mas Paulo fala, né, no verso 22 aí, né, lá em 1 Coríntios 9, 22, Paulo fala disso, né? Fiz-me fraco para com os fracos, né? Verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que mudar nossa maneira de falar. Ah, não, mas eu sou médico, né? Eu só falo em palavra mediquês aí, né? Ou do direito, né? Eu só uso palavra de... Tem hora que eu pego umas coisas de direito que eu nem entendo o que está falando ali, né? E às vezes a gente precisa entender o que Paulo está dizendo com isso. A gente precisa baixar o nosso tom. Quando a gente vai falar com nossos filhos, é importante você baixar na altura dele. A mesma coisa aqui. Às vezes a pessoa está tão desacreditada, às vezes é um desviado que está se sentindo tão acusado, culpado e tudo mais. E Paulo faz isso, ele vai lá, se faz de fraco, ele desce, ele entende, procura entender a situação da pessoa. E aí ele vai pregar de acordo com a situação da pessoa, e não de acordo com o que eu estou vivendo. Não, você já tinha que estar lá na igreja, rapaz, você já tinha que estar pregando, você ainda está aqui fazendo o quê? Às vezes a gente tem isso, né, esse pêndulo, então a gente precisa da graça de Deus realmente, descer um degrauzinho a mais, entender que, e outra coisa, até com os irmãos aqui, todos estamos no processo ainda, não tem ninguém que já está perfeito, não espere perfeição do irmão César não, que vocês vão se decepcionar rapidinho, tá? Então, entenda, né, que muitas vezes nós vamos desenvolver ainda a nossa salvação, mas é o Senhor que vai fazendo isso de tempo em tempo, né? E muitas vezes, né, eu quero que a pessoa já venha pronta, né? Falei sobre isso, né? Que aí fica mais fácil para evangelizar, não exige paciência, né? E já vem tudo pronto, aí fica mais fácil. Não, mas não é dessa forma, né? Precisamos aprender como Paulo, né? Descer um degrauzinho, ir lá, andar com o fraco, né? Faça-te de fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Mas, importantíssimo, falei sobre isso. Não adultere a mensagem, tá? Não façam isso para vocês depois não sofrerem as consequências. Pode até mudar a estratégia.
Em vez de ir de manhã, eu vou à tarde, eu vou à noite, mas não mexam na mensagem, isso é muito importante, tá? Terceiro ponto aí, quanto tempo você e eu temos dedicado ao Evangelho? Nós vimos aí, né, o tempo do atleta lá, pessoas têm dedicado uma vida inteira em prol de um prêmio passageiro, que daqui um pouco sumiu, esqueceu, ninguém lembra mais, vem outro, supera, né, e muito, e esse camarada cai no esquecimento. E nós já temos garantido o nosso prêmio, como Paulo nos mostrou, o prêmio que ganhamos em Cristo Jesus, incomparavelmente melhor. Nada nem ninguém vai nos roubar, irmãos, nada nem ninguém pode nos tirar, nada nem ninguém pode roubar de nós esse prêmio. E o que nós temos feito como gratidão por esse prêmio? Será que nós temos dedicado aí 3 a 5 horas por dia, durante 7 dias da semana? Né? Então, para a gente pensar, não para desanimar, não é isso, mas é para nós começarmos, darmos o primeiro passo, né? E sermos perseverantes nesses, ainda que seja pequeno progresso, não despreze, continue avançando, continue buscando um relacionamento íntimo com o Senhor, buscando através da leitura da palavra e da oração. Então, que essa mensagem possa de fato atingir o meu e o seu coração, irmãos, que possa ganhar espaço no nosso coração, que nós sejamos transformados, sejamos fortalecidos, encorajados pela palavra de Deus, né? E que a nossa vida possa de fato ser pautado por tudo aquilo que ouvimos nesta manhã. Possamos, primeiramente, nos enchermos com a palavra de Deus e depois levarmos a outras pessoas, né? Possamos crer que de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E assim nós seremos encorajados a pregar, né? Aí nós vamos com coragem realmente, com mais dedicação, mais esforço, mais empenho, pregar a palavra de Deus e crer que o Espírito Santo vai fazer aquilo que tem que ser feito, né? E ser transformado, vidas serão transformadas, vidas se aproximarão de Cristo, tudo por conta daquilo que o Espírito Santo já tem para fazer na vida das pessoas, né? O que nós precisamos fazer é pregar a palavra, pregue a palavra, não perca tempo, não perca a oportunidade, e aí nós precisamos levar até o ouvido, do ouvido para o coração é o Espírito Santo que vai fazer. E por fim, irmãos, tenhamos o cuidado de não brincarmos com a nossa vida diante do Senhor. É muito sério uma vida com Cristo, nós não podemos levar de qualquer jeito, não é brincadeira. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe tudo aquilo que nós temos feito. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a intenção do nosso coração. E Paulo deixa um importante alerta aqui no final, para que não aconteça de eu estar aqui pregando a vocês e eu mesmo ser desqualificado. Que Deus nos ajude, irmãos, Deus nos conceda a graça de podermos, de fato, levar o Evangelho a outros e também, e principalmente, de nós vivermos esse Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra que compunge os nossos corações, que nos constrange, que nos confronta, mas que também nos traz arrependimento e nos leva de volta ao Senhor, que nos encoraja, Senhor, a pregar o Teu Evangelho. Sabemos, Pai querido, que somos como um mendigo levando alimento a outro mendigo. Que assim possamos entender, Pai, que nós temos essa incumbência, essa missão, e que Teu Espírito Santo há de agir naquelas vidas que ainda não Te conhecem. E se aqui no nosso meio ainda temos alguém que ainda não Te conhece, alguém que ainda não se rendeu a Ti, Pai, que o Senhor possa alcançar esses corações para a glória do Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos por esse momento e pela Tua preciosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.